paz do Senhor Jesus. Igreja, Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus por mais esse dia, mais um sábado aqui na igreja, né? Para celebrar essa membresia, para celebrar a nossa vida em Cristo, em comunhão, e principalmente, né, para a gente celebrar a certeza de que a gente tem um ser supremo, todo-poderoso, aquele que criou o mundo e tudo que nele há. É esse Deus que está aqui hoje para nos sustentar, para nos amparar, para nos direcionar, para nos reposicionar, para nos chacoalhar, para colocar num caminho que tenha um propósito, porque todos nós aqui temos um propósito, todos nós temos um propósito para esse tempo, em nome do Senhor Jesus. Não é a palavra, mas se você tem a tua Bíblia, não é a palavra ainda, mas se você tem a tua Bíblia, abra por gentileza em Romanos 10. Se não tem, eu vou fazer a leitura aqui então. Romanos 10, a partir do versículo 9, que vai dizer assim: existem algumas iniciativas que nós devemos ter, como foi dito aqui durante o culto, sobre a salvação. Existem alguns critérios que a gente tem que alcançar para a gente conseguir vislumbrar a graça da salvação. E a gente começa ali pelo versículo 9 de Romanos 10. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será envergonhado, pois não há diferença entre judeu e grego. O mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés, porque Deus, o que Ele quer é que a sua palavra ecoe. A palavra diz na sequência que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da mensagem da palavra de Deus. Então a gente tem que fazer com que isso ecoe, que rompa esse tempo aqui e alcance em outros tempos aí. Que outras pessoas também possam ter essa oportunidade de ouvir esse eco da palavra de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra, a mensagem da paz. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser esse atalaia, né, igreja? Que nós possamos, na nossa simplicidade, nas nossas limitações, mas com o coração quebrantado, que nós possamos sim ser uma ferramenta, um instrumento da palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, essa é a minha oração. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, igreja. Hebreus 11, né? Hebreus 11 vai dizer sim que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É como se fosse uma afirmação de que a fé é o invisível que Deus faz, é o invisível que Deus vê. Em nome do Senhor Jesus, o Deus que vê o invisível. A gente costuma de repente ficar aí pensando nas coisas que nos cercam e crendo somente naquilo que a gente vê. Mas o Senhor, Ele vem
e faz coisas de formas que nós não esperamos, usando dos seus artifícios, usando das suas maneiras, às vezes de formas mais sutis possível. Enquanto que às vezes a gente espera de algo grandioso, Ele vem na sua simplicidade e nos mostra que sim, Ele está conosco, que sim, no invisível, Ele está movimentando aquilo que é real e mudando a nossa vida e melhorando a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quando a gente pensa, igreja, que a promessa ela está distante, quando a gente pensa que o que se perdeu é definitivo, quando a gente pensa que o impossível afundou, Deus vem e cumpre a promessa. Deus vem e procura e acha aquilo que se perdeu. Deus vem e restaura aquilo que se afundou. Em nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus que a gente serve. Eu tenho certeza que todos aqui têm testemunhos um atrás do outro para contar da onde Deus tirou, dos livramentos que Deus já permitiu na sua vida. Todos aqui têm uma lista, como o presbítero Cabral falou, mas às vezes ficam receosos de proclamar isso, de anunciar isso. Mas você é um testemunho, igreja. O fato de você estar aqui, você é um testemunho. A palavra diz que de uma forma assombrosa você foi gerado. E hoje você está aqui, nesse dia que Deus deu para você, para que você faça algo diferente, para que você tenha a oportunidade de fazer algo diferente na sua vida. Eu trouxe um texto aqui que é muito conhecido em Gênesis capítulo 15, versículo 6. E aqui a gente consegue tirar uma mensagem esplêndida daquilo que a gente pensa que não vê, mas Deus já tem um retrato completo de tudo. O contexto aqui da história, igreja, fala da vida de Abrão. Ainda não era Abraão, ele era ainda Abrão. E ele já tinha recebido a promessa de Deus, que ele teria um filho e que a descendência dele seria incontável. Mas acontece que ele estava olhando para as limitações. E a palavra vai dizer que então o levou para fora e disse: olha, agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Deixa eu falar algo para vocês, igreja. Há pouco mais de um mês, coisa de um mês e pouquinho aí, um mês mais ou menos, a professora da Giovana, da minha filha, ela me procurou: professor, eu preciso que você dê uma aula para minha turma, e eu preciso que você fale de um conteúdo que eu não tenho assim tanta segurança para falar, e lá tem alguma tecnologia de um aplicativo que eu não tenho um domínio para me mostrar para os alunos. Você pode falar sobre constelações? Eu falei: vamos lá. Pensava eu, um dos maiores sonhos que eu tenho na minha vida é ser professor da minha filha. E ano que vem eu vou realizar esse sonho. Ela vai ser minha aluna, em nome do Senhor Jesus. Mas eu pude ter essa amostra grátis, e há 2 semanas eu fui na turminha dela ali, para a gente dar essa aula sobre constelações. E lá, na sala de aula, igreja, eu lembrei desse texto. Na sala de aula, enquanto eu estava mostrando para eles como os antigos tentavam se orientar pelas estrelas no céu, falava eu naquela oportunidade que no passado mais distante as tecnologias nem de perto eram como agora, e que eles dependiam de se orientar por aquilo que eles viam.
os astros, as estrelas, a posição do sol, as fases da lua. Era assim que eles se orientavam para se deslocar de um ponto até o outro. E naquele imaginário deles, eles não tinham distrações como a gente tem hoje. Eles ficavam olhando para o céu, principalmente no céu estrelado, e ali eles tentavam, no seu imaginário, unir pontos, unir estrelas e dar forma a algo. E eu falava isso para eles. E aí, num determinado momento, a gente tocou naquele assunto daquela constelação de Órion. Talvez vocês já ouviram falar das Três Marias. As Três Marias, o cinturão de Órion. As Três Marias fazem parte do cinturão. Na mitologia grega, Órion era um guerreiro gigante, bonito, que era valente e poderoso. E no imaginário dos povos antigos, eles deram a forma desse guerreiro no céu. E eu pensava junto com esse texto aqui, enquanto que os alunos estavam tendo uma aula sobre as estrelas, Abraão estava tendo uma aula sobre a promessa, igreja. Aquilo que Deus falou para ele em algum momento, e que ele, pela sua limitação, ele estava receoso de que não acontecesse. Por que, igreja? Porque a palavra diz que ele estava dentro de um espaço. A palavra vai dizer que ele estava dentro de uma tenda. E às vezes a gente fica dentro da tenda dos nossos achismos, das nossas certezas, dos nossos medos, das nossas limitações, e a gente só vê o obstáculo, só vê a dificuldade. Eu conheço pessoas que pensam muito assim, que só veem aquilo que de repente vai dar errado, só vislumbram o errado. E talvez Abraão estava nessa mesma perspectiva. Ele estava dentro da tenda, e ali na tenda, poxa, ele ficava pensando: mas eu já estou velho, eu já estou no pico do corvo, olha a minha esposa aqui, está só a capa da gaita, como é que ela vai ser mãe? E o tempo passando, e a promessa não vinha, e ele só via as limitações dentro daquela tenda. Mas Deus vem e fala para ele: sai para fora, cara, sai para fora da onde você está agora, sai para fora desses teus achismos, tem algo para você ver ali fora. Ei, olha lá para o céu, cara. A gente às vezes fica olhando pro lado errado, a gente fica querendo achar respostas onde elas não estão, a gente fica insistindo, olhando para pessoas, olhando para a conta bancária, olhando para o meu emprego. Mas Deus não quer que você simplesmente fique limitado a isso. Ele fala: saia da tua tenda, olha para o céu, cara. Você está vendo todas essas estrelas aqui? Você está vendo esse céu estrelado, Abraão? Tenta contar essas estrelas. Tenta contar o que você está vendo. A tua descendência, Abraão, vai ser maior do que tudo isso daqui, do que tudo isso que você está vendo. A tua descendência vai estar. Imagina, igreja, essa aula que Abraão estava recebendo, essa confirmação da promessa. Às vezes a gente quer, e sempre, a maioria das vezes, a gente quer para onde? Você vai ter uma casa, mas essa casa que não vem, um carro, você vai trocar de carro, aquela promoção que eu tanto espero, aquela mulher que eu tanto espero, aquele marido que eu tanto espero. Eu quero para onde? Eu estou ficando velho. Mas Deus vem para reafirmar: você tem uma promessa, você vai receber, em nome do Senhor Jesus. Está vendo? Está vendo essas estrelas? Tenta contar, assim será a tua descendência. Mas aqui ele fala: creu Abraão no Senhor, ele creu,
e aquilo foi imputado por justiça. Ah, se você crê, se você confessa Jesus, como nós lemos aqui, se você anuncia a Jesus, você vai receber. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse que você vai ter, se Ele disse que você vai conseguir, se Ele disse que está acrescentando anos na tua vida, Ele vai fazer. Se você está enfermo, Ele vai curar, Ele vai restituir, em nome do Senhor Jesus. Você crê, igreja? Você crê nisso? Você crê que Deus está te pedindo para olhar de forma diferente para as coisas que te cercam? Não fique limitado, igreja, à tua rotina, ao teu cotidiano. Deus quer que você veja além, igreja, além dos teus olhos. Olhe com o teu coração, olhe com a tua fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Olhe com fé, as escamas cairão. Aleluias, aleluias. Sabe, igreja, a palavra vai falar de algo que tem valor. Igreja, eu digo que ninguém aqui tem preço, igreja, mas vocês têm muito valor para Deus. A palavra vai falar sobre a dracma perdida. Na minha tradução vai chamar de moeda apenas. Dracma era uma moeda de prata e que valia como se fosse um dia de trabalho de um trabalhador. E hoje, talvez, se fôssemos trazer uma conversão para o real hoje, para termos uma noção mais, era em torno de R$150, R$200 mais ou menos. E a palavra vai dizer que essa mulher tinha 10 dracmas. Era comum, o texto não fala, mas era comum naquela época, em que as mulheres, elas costurassem um colar com moedas que tinha a ver com um dote que recebiam de casamento, ou que tinham que dar num eventual casamento que passasse. E há quem também possa entender que essas moedas que ela estava segurando ali eram resultado da economia dela, de trabalho de algum tempo. Acontece que, como o texto vai falar, o qual a mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com persistência até achá-la. E quando a encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe, igreja, aquela mulher perdeu algo de valor. Mas pensa comigo, igreja, a realidade, o cenário daquele momento. Provavelmente a mulher estava na casa dela, provavelmente aquele chão era um chão de terra. Provavelmente quando aquilo se perdeu, você tinha um cenário de muito pó, de algo que encobriu aquela moeda. E a palavra diz que ela acende uma candeia. A palavra diz, igreja, que a gente tem que ser como a candeia. Uma candeia você não coloca debaixo da mesa, igreja. A candeia não é para ficar debaixo da mesa. Ser iluminada da candeia é para ficar em cima da mesa. A palavra fala isso. Ela pega uma candeia e ela acende essa candeia. E a palavra diz que ela vai varrer. Ela vai varrer a poeira daquilo que tinha se perdido. Às vezes você pensa: eu estou perdido, mas Deus está varrendo. Deus está mostrando.
Você tem valor. Você tem valor. Você acha que você está escondido, mas Deus está falando, você tem valor. Você tem valor para o reino. Você tem valor para a obra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E você vai encontrar essa moeda, igreja. E você vai comemorar, mas não sozinho. Você vai chamar a igreja. Olha aqui, igreja. Lembra aquilo que eu perdi? Lembra aquilo que eu perdi? Lembra aquela luta que eu tive na minha saúde, que eu tive que perder algo do meu corpo? Eu tenho valor, Deus está me restituindo tudo, a minha saúde, a minha força, o meu vigor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A palavra vai falar de algo impossível, igreja. A palavra vai falar de algo que parece impossível aos nossos olhos. A palavra diz de um grupo de homens, igreja, que eles estavam no trabalho para a obra, igreja. Eles estavam trabalhando para a obra. Eles iam construir uma casa de profetas, igreja. Para a obra eles estavam trabalhando. E a palavra diz: enquanto um deles estava derrubando o tronco, eles estavam num grupo de homens. A palavra diz que o ferro do machado caiu na água. Gritou ele: ai, meu Senhor. Era emprestado. Igreja, você acha que o que você tem é teu, igreja? Nada é teu, igreja. Nada é teu. Vem essa âncora aqui, ó, que você chama de corpo. Nem isso daqui é teu, isso aqui vai apodrecer. Daqui a pouco, daqui a alguns anos, isso aqui vai apodrecer lá. Você acha que você tem alguma coisa? Você acha que eu construir bens, acumular a traça e a ferrugem, vou levar tudo isso daí? Ah, meu Senhor, é emprestado. Imagina o desespero desse homem, igreja. Esse cenário aqui, ó, é pelo menos, igreja, perto dos 4.000 anos passados. Pensa bem de perto a tecnologia era como hoje. Hoje a gente acha qualquer material de construção, aí você compra machado de tudo que é tipo. Machadinha, machadão, de tudo quanto é tipo. Mas naquela época, você manipular o ferro não era para qualquer um. Naquela época, você ter uma ferramenta não era assim tão acessível. E aquele homem de Deus que estava trabalhando para a obra, ele perde algo valioso, mas que não era dele. E aí a preocupação dele: ai, meu Senhor, eu perdi. Mas olha o que Deus está falando, igreja. Deus quer que você declare, Deus quer que você mostre. Não que Ele não saiba, mas Ele quer que você fale. E Ele vem e pergunta: onde caiu? Onde é que de repente você caiu, igreja? Onde é que de repente você ainda tem aquelas pedras de tropeço na sua vida? Ah, é lá no meu trabalho. Lá eu tenho aquelas pedras de tropeço que eu não posso ver aquela pessoa, eu tenho que me desviar daquela pessoa, ou aquela pessoa vem até mim e ela fala coisas que eu não quero ouvir. Ela fala para me provocar, ela fala para testar a minha fé. Às vezes a gente cai, mas a gente tem que mostrar onde caiu, mostrar para Deus, falar para Deus. Ó, foi aqui. Olha que a Bíblia vai falar, a igreja perguntou o homem de Deus. Esse homem de Deus era Eliseu, igreja. Perguntou o homem de Deus onde caiu. Mostrando-lhe o lugar, Eliseu cortou um galho.
lançou ali e fez flutuar o ferro. Aleluia. O impossível, igreja. Humanamente impossível, um pedaço de ferro flutuar sobre a água, impossível, humanamente impossível. Mas a palavra vai dizer, ele fez flutuar o ferro e disse, pegue-o. Então o homem estendeu a mão e eu pegou. Ele quer que você pegue aquilo que você perdeu, igreja. Ah, irmão Luiz, eu estou aqui, você não sabe o esforço que eu estou para chegar aqui. Eu tinha um compromisso lá, tinha um estouro lá que ia ter lá com os meus companheiros lá, era para mim estar lá agora. Mas Deus quer que você pegue aquilo que um dia você achou que era impossível, mas Ele quer que você pegue. Ele te mostrou, mostre onde caiu, mostre onde que está. Deus está te mostrando, você sabe onde que está aí. Às vezes lá, aquelas portas que você tem no teu coração aí, aquelas gavetas chaveadas que você tem aí no teu coração, é aí que Deus quer, que Deus está falando. Abra aí. Você sabe onde que está a chave. Abra aí. Abra essa gaveta do teu coração. Pegue aquilo que um dia caiu lá. Ele quer devolver coisas para você. A gente vê na nossa igreja que tantas pessoas que ganharam tantas coisas de Deus, não me refiro a coisas palpáveis, mas dons que Deus deu, e que essas pessoas simplesmente deixaram cair. E quando elas deixaram cair, elas deixaram de ver. E quando elas deixaram cair, elas começaram a colocar rumores, palavras, justificativas. É o dito do egoísmo, quando a gente pensa, se não está me agradando, então não me interessa mais. Porque uma vez que a gente é membresia, a gente não vive só para si, a gente vive para a membresia. A gente prega a palavra, a gente convive em comunhão. Isso é a igreja de Cristo. Isso é a igreja. Jesus veio para levar a igreja. E a igreja é um corpo, cujo cabeça é Cristo. Eu não sou igreja sozinho na minha casa. Eu não sou igreja sozinho assim. Eu já pensei que era igreja. Em muitos momentos da minha vida eu pensei que onde eu estivesse, na minha casa, em qualquer lugar, eu poderia viver igreja. Não, mas igreja é membresia, igreja é congregação. Igreja é o ajuntamento. Igreja é uma assembleia. Muitas pessoas deixaram cair algo aí. Mas Deus fala para vocês que estão aqui. Deus fala para quem vai ouvir essa palavra. E essa palavra vai chegar em muitos lugares desse Brasil, igreja. Essa palavra vai para o Rio Grande do Sul, essa palavra vai para Minas Gerais, essa palavra vai para o estado de São Paulo. Essa palavra vai longe, igreja. Então, eu falo para quem está ouvindo. Deus diz que vai pedir para que você pegue aquilo que você perdeu, aquilo que você derrubou, aquilo que você usava na obra, mas que agora está perdido. Deus está falando, mostre onde que está. E você vai lá e vai pegar outra vez. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio, igreja. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Que se você confessar a Deus com a sua boca, igreja, se você entender quem você é enquanto filho, Deus vai fazer coisas impossíveis na tua vida, igreja. Impossíveis na tua vida. Quando a promessa parece distante, Deus ainda vê. Quando a perda parece definitiva, Deus ainda procura. Quando o impossível parece afundado, Deus ainda restaura, igreja. Deus ainda restaura em nome do Senhor Jesus. Que esse dia 22 de agosto
possa ser o dia que marque a vida de cada um de vocês aqui, assim como marcou a minha. Eu não sou digno de nada, igreja. Eu sou pó e poeira, pecador. Mas eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra possa alcançar vocês, que vocês possam sair daqui com a certeza, igreja, de que Deus vê o impossível e faz o impossível por você. Em nome do Senhor Jesus, aplauda Ele.